fenômeno das chamadas fake news é um tema muito atual que tem feito parte do dia a dia da população, muitas vezes até sem que as pessoas percebam. E para abordar a questão, não basta um olhar puramente técnico. É necessário pensar também na formação humana dos cidadãos, em educação básica e na relação entre quantidade e qualidade de informação, entre tantos outros aspectos que fazem parte deste contexto. Olá, eu sou o Matheus. Eu sou a Maria Clara. E esse é o Arlindo Cast. Hoje estamos aqui com as professoras entrevistadas, a Gisela. Olá, muito obrigada pelo convite. E a professora Elisângela. Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Bom, com a primeira pergunta, vamos começar com a professora Gisela. Okay? Estamos vivendo em uma época de polarização política em que a maioria das pessoas tem acesso diário a muitas informações verdadeiras e falsas. Quais impactos este tipo de propagação de notícias falsas podem ter, especialmente nessa época de eleições e decisões? Nós temos como exemplo as eleições nos Estados Unidos, em que dos candidatos, né, o Donald Trump, né, e a Hillary Clinton. Inclusive, esse termo fake news teve surgiu ou foi usado com bastante intensidade nesse período, exatamente porque houve uma intensa propagação de fake news, né, notícias falsas, que afetaram a imagem da oponente do Donald Trump, né? No caso, qual seria o impacto, não é? Então, quando a gente fala assim do meio social, o impacto da fake news, ele no meio social gera um fenômeno que a gente dá o nome, os especialistas deram o nome de desinformação, desordem informacional. Esse fenômeno consiste exatamente de propagada a fake news gera uma como eu diria, uma descrença entre as pessoas. Elas passam a não saber mais em que acreditar. Afinal, isso é verdade ou isso é mentira? É tão real, né? Sim. Aí, no caso de uma eleição, por exemplo, o impacto que isso pode gerar é exatamente a definição da própria eleição, né? Então, ainda mais em se tratando de um país, no caso, vamos pegar um país assim diferente, né? Quando se fala Estados Unidos, você pensa que é um país de primeiro mundo, não é? Lá a educação, ela vamos dizer assim, de uma qualidade superior, melhor, diria, né? Sim. Então, mas se você pega uma população que tem um índice de escolaridade muito baixo, essa propagação das fake news pode ter um resultado avassalador sobre uma eleição, por exemplo, não é? Então, aí sim, por quê? Porque quando a gente fala assim de educação, né? Quanto maior a educação de um povo, menos ele estará sujeito aos efeitos das fake news. Por quê? Porque ele vai saber, de um modo ou de outro, né, a partir do que ele aprende na escola,
de meios, procedimentos que ele poderá usar para se defender, né, de uma notícia falsa. Então, é aquela tal coisa. Devemos formar alunos mais críticos, não é? Então, a escola potencializa isso, né? A gente começa aprendendo em casa, com os pais, orientando, e a escola dá as metodologias necessárias para que você saiba usar a internet com segurança, não é? E aí, vamos dizer assim, você protegendo seus dados, você também está menos sujeito a ser vítima de fake news, né? Bom, isso falando da sociedade de modo geral, né? Mas assim, as fake news, elas também têm um efeito tremendamente nocivo quando a gente fala da vida pessoal das pessoas, né? Vou dar um exemplo. Houve um vídeo que foi tratado como um vídeo em que, assim, a situação era mais ou menos essa. Se passava num posto de gasolina, um senhor de certa idade, meia idade, né? Ele brigava com outro sujeito no posto. Bom, enfim. E esse vídeo correu na internet e apontaram aquele indivíduo como se fosse o Antônio Fagundes, o ator, né? E aí o que ocorreu foi o seguinte: até ele provar, e também, é claro, com o apoio da Globo, não é? Que também deu apoio a ele, mas até divulgar que aquilo era uma fake news, né? O prejuízo para a vida dele foi enorme, né? É claro que, bom, enfim, existem vários tipos de prejuízo que a fake news pode causar na vida de uma pessoa, desde de ordem profissional até psicológica, né? Emocional. E desenvolver várias síndromes, Sim, né? Psicológicas. Né? Então, no caso aí, o Antônio Fagundes, ele só não sofreu mais, por quê? Porque ele tinha o apoio da empresa, que ele teve o apoio da empresa, que foi atrás, enfim. E depois foi disseminado também na internet o verdadeiro personagem, o nome do verdadeiro personagem do vídeo. Aí eu digo para você, você acha que o que teve o maior impacto sobre as pessoas? O primeiro vídeo, que era fake, ou o segundo? O primeiro. Porque o primeiro, ele trabalha o quê? Com emoção, né? A fake news tem uma coisa que ela é muito fácil de disseminar, exatamente porque ela mexe com o emocional das pessoas, não é? Então, você se envolve emocionalmente a partir, sabe, você às vezes acha que aquela coisa é tão absurda, ou aquilo é tão feio, aquilo, enfim, e você reage àquilo como se fosse verdade, né? É claro que existem alguns procedimentos, e aí aí que vem o papel fundamental da escola. Aí vem a escola, ela ensina para o aluno o método, o caminho, os procedimentos pelos quais o aluno deve passar para não estar assim sujeito aos efeitos dessas fake news, né? É isso, acho que eu respondi a sua pergunta. Obrigado. Agora, a segunda pergunta eu farei para a professora Elisângela, tá bom? Muitas pessoas acabam culpando a tecnologia pela facilidade na publicação e na disseminação
das fake news, falando sobre conteúdo nos sites e principalmente nas redes sociais. Como podemos responder a isso para incentivar o uso responsável das descobertas tecnológicas e não propagar ainda mais mitos sobre o assunto ou tornar a tecnologia uma vilã? A tecnologia pode ser uma vilã, né? Nesse sentido aí, se a gente não tomar cuidado, né, ela avança, né, muito mais. Porque ela tá na nossa vida, ela faz parte da gente. Ela é como se fosse um acessório que a gente usa com a gente, né, a fake news. Ainda mais agora com a vinda da internet, né, das redes sociais. Mas a fake news, ela sempre existiu. Não é agora, com as redes sociais, que a gente só escuta falar fake news, mas sempre existiu. O ser humano, ele tem essa capacidade de inventar boatos. Quem que nunca ouviu falar de histórias de pescadores, né? Que tinha boatos, né? Essas coisas. Mas hoje, isso é mais o quê? Avança mais, porque a tecnologia ela é mais rápida, né? A gente tem acesso muito rápido e pega um grande número de pessoas acessando, tá? É aí que ela se torna vilã, né? A pergunta que você me fez, o que pode, né? O que não, como a gente pode fazer para ela não se tornar vilã é aquilo que a Gisele falou. A gente precisa formar indivíduos e informar para a gente não cair na desinformação da internet, né? Porque a gente acaba caindo no quê? Eu posso chegar na minha casa e falar de um determinado assunto e não vejo assim maldade nenhuma, né? Mas de repente tem alguém na casa dela que vai levar isso para o mau caminho, que vai olhar e falar assim, nossa, eu me identifiquei com aquilo ali. Aquilo ali está me afetando, está me ofendendo. Então, o que acontece? Como ele está ali registrado, não era que nem o boato de antigamente. Ele o quê? Ele está ali registrado. E isso vai causar um grande problema. Porque a partir dali é que ela vai o quê? Disseminar para outros lugares. Daqui a pouco essa fake news vai estar fora do mundo, né? Vai estar em outros países. E isso vai virar o quê? Uma grande coisa, né? Assim, eu sou um pouco apaixonada por tecnologia, né? Eu acho que assim, do meu ponto de vista, a tecnologia ela não é a vilã. O vilão é o homem que faz mau uso da tecnologia. É o botãozinho que e fica é atrás engraçado, isso é um grande paradoxo, né? Porque a tecnologia, a ciência, elas estão aí para quê? Para nos dar, para melhorar nossa qualidade de vida, não é? Para melhorar nossa vida em todos os aspectos, seja profissional, seja educacional. Isso que a gente está fazendo aqui é tecnologia, né? Exato. Nós estamos fazendo uso da tecnologia. Sim. Né? Então, veja bem, por isso, e aí eu retomo um pouquinho do que eu falei em resposta à primeira pergunta. Daí a necessidade da formação, da boa formação para os nossos jovens, entende? Se o jovem, isso eu estou falando jovem no caso dos nossos alunos, né, da escola, mas eu digo, as pessoas, de modo geral, quando elas são bem formadas, né, não só informadas, mas quando elas são bem informadas, elas passam a ter os instrumentos de que necessita para julgar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. É um pensamento né? crítico, Exato. né? Que a gente precisa ter. Além do que, a questão da segurança na internet. Quem faz uso da internet tem necessariamente que se apropriar de sistemas de segurança de dados, né? Aí você também, de certa forma, você consegue evitar de ser alvo, né,
dessas fake news, tá? Então é isso. Mas como o Matheus falou sobre a internet ser uma vilã, eu acho que entraria um pouco no sentido do caráter. Cada um usa a internet de um jeito. Sim. Hoje a internet está na mão de qualquer um. Tá em qualquer lugar, em qualquer hora. Por que a gente tem uma TV? Por que você vai gastar dinheiro com uma TV se você pode ter um celular? Um celular você pode levar para qualquer lugar. Ele em si já é uma TV. Tem tantos aplicativos que fornecem tantos filmes, séries, vídeos e etc. Mas também dentro de filmes tem as ficções, que também seriam coisas falsas. Porque ali, como você disse, é uma coisa que mexe com a emoção. Você acredita no que te fazem acreditar. É como a fofoca. Fofoca só é boa se tem emoção. Fofoca só é boa se tem print. Então, foto, áudio. Então, a fofoca em si, ela é uma fake news que ela roda em qualquer lugar. Em qualquer idade, em qualquer horário, em qualquer lugar, pessoa, em qualquer ambiente. Ela consegue atingir qualquer tipo de pessoa. E qualquer usuário. Quem se identificar com aquilo vai absorver. Mas aí é onde entra, se a carapuça serviu, o que eu posso fazer? Isso. Então, aí eu faço duas ressalvas a sua fala. Primeiro, a questão de fake news e ficção, né? Então, quando o leitor pega um texto ou uma obra literária, estabelece-se entre leitor e autor um pacto. Não é? É claro, ficção é coisa, né? É história da imaginação. Mas esse pacto que se estabelece, quer dizer, ou seja, você vai avançar naquele mundo, naquela história, mas você sabe que aquilo não é uma, vamos dizer assim, realidade. Algo nocivo. Não é algo nocivo. É um pacto que se estabelece desde que o leitor está disposto a se aventurar por uma história, por outros lugares. É algo que é natural. Então, é algo que faz parte do ser humano. Ele conta naturalmente muitas histórias, tem necessidade de ouvir histórias. Nós vivemos contando histórias, né? Bom, então, fake news e ficção não são coisas assim que, vamos dizer assim, a gente pode comparar, né? E outra coisa, e aí eu diria o seguinte, a fofoca é fake news. A fofoca é a disseminação de uma mentira. Depende. Então, quem conta um conto aumenta aí que eu faço a minha ressalva. A fofoca nem sempre é mentira. Mas quem conta um ponto aumenta um ponto. Não, mas tudo bem, mas é que no contar é aquela coisa, né? É que no contar, quando você reproduz, né? Você vai contando, e às vezes dá origem àquela história, ela se distancia tanto que e aí, porque o conto, ele tem uma tradição oral, né? Então, começamos a contar histórias oralmente, não é? Então, vamos dizer assim, na medida que as histórias são contadas, se distanciam da origem e muitas vezes você não lembra mais aquela parte. Mas é só um detalhe. Então, aí... o telefone sem fio, né? Exato. Já brincou de telefone? Claro. Então, aí, quando chega lá no destino, né? Retorceu tudo. Às vezes, aí depende de quem? Depende de quem está contando, né? Mas aí não é de quem está contando, de quem está ouvindo. Mas veja bem,
Como está Aí, entendendo, espera um né? pouquinho. Porque eu conto de um jeito e você entende de outro. Exatamente. Aí, espera um pouquinho. Aí, vamos ver qual é a finalidade desse contar, né? Depende. Cada pessoa que enuncia, que fala, ela tem um objetivo, né? Você não pode dizer que o objetivo de um autor, de um escritor, é o mesmo de alguém que propaga fake news na internet, porque não é, Não. não é? Porque quando você... Uma coisa é essa relação leitor e escritor, não é? Estabelece-se aí um pacto. Um de contar a história, o outro de aceitar a vivenciar essa história por meio da leitura. Tá? Mas quando ela é escrita, você não tem como mudar aquela história. Sim, Você por isso pode- é uma obra de arte, né? Por isso você pode absorver a história, você pode entender, gostar Sim, e contar de outro jeito. sim. Mas aí não tem como você Isso, mudar o que está escrito. Não, Mas quando você escuta, graças a Deus, né? mas quando você escuta, É. você não tem aquela prova de. Isso. Mas eu disse assim. Mas aí vem aquela coisa, daí são coisas que fazem parte, faz parte de características da modalidade, ora escrita, ora falada, né? Então, a oralidade tem características que a própria a escrita não tem, e vice-versa, né? Existem níveis também de formalidade e informalidade. Bem, o que eu quero destacar aqui apenas ficção é uma coisa, fake news é outra. E fofoca, ela nem sempre é mentira. Ela é a pura disseminação indiscriminada, vamos dizer assim, de um fato, certo? E no caso a fake news, o que a gente pode ver, o que diferencia fake news da ficção, por exemplo, é a intencionalidade. Qual é a intenção daquele que propaga uma fake news na internet? É boa? Com certeza, Eu acredito que não, né, gente? com certeza, ou no mínimo, é com intenções duvidosas. Por quê? Para se autopromover ou para promover um fato que o beneficia. Mas eu acho que a fake news, ela não necessariamente precisa ser uma coisa benéfica para a pessoa ou para aumentar alguma coisa que seja em relação a ela. E outro detalhe, você falou uma coisa legal, perfeito. Porque, veja bem, quando não é nada disso, é pura maldade. É Não é? para propagar Propagar. o ódio. Ódio, É porque a fofoca emoções em si, negativas, a né? fofoca em si, ela é uma coisa que traz junto dela a língua nos dentes quando você propaga alguma coisa ruim. Porque geralmente quando você faz fofoca é sempre falando mal de alguém, né? Sim. Aquele assunto que para quando a pessoa chega. Quando eu Ou acho que a conta fofoca... alguma coisa que não devia ser contado, né? Mas aí entra... Aí sim é uma fofoca diante de outros pontos, mas aí entraria um pouco da confiança, de que você conta coisas para quem não devem ser contadas. Cada um tem um caráter e uma visibilidade diferente. O que tem, assim, associado à fofoca e à fake news, que eu vejo, é que tem sempre uma vítima, né? Por trás, né? Mesmo aquela que se identifica, ela olha aquela notícia ali e fala assim, tá servindo para mim aquilo ali, né? Então, tem sempre uma vítima e uma pessoa mal intencionada por trás. Mas às vezes a vítima também pode ser a pessoa mal intencionada. Porque quando você vem com aquela relação de a carapuça me serviu, mas aquilo eu me identifiquei, você, de fato, você tá se vitimizando. Então,
de um certo modo, você pode estar mal intencionado com aquilo, porque você pode propagar o ódio em cima da pessoa que falou e às vezes nem era pra você. Então, como você se sente doído com aquilo, obviamente você vai atacar aquela pessoa. Você vai querer falar coisas que, de certo modo, você se defende, mas você mais atinge do que se protege. Então, esse aí é um dos efeitos da fake news. Viu como é amplo? Que a gente falou. Viu como as visões Então, são a amplas? pessoa reage assim porque exatamente pela capacidade que a fake news tem de mexer com as emoções. Exatamente. E aí, seja por qual motivo for, se vitimizando ou não, acaba acarretando problemas de toda ordem na vida de uma pessoa, sejam eles profissionais, psicológicos, pessoais, na vida familiar, muitas vezes. Olha quantas fake news de pessoas que, eu vi o seu marido em tal lugar, né? Aparece lá fotinho do marido, às vezes, sei lá, às vezes dando um abraço numa amiga, né? Se despedindo, deu uma carona, deu um abraço numa amiga. Lá, entendeu? Mas aí é Então, interpretação de certas ocasiões. Tem isso aí também. a fake news. É a manipulação da informação. Porque o que Exatamente. a fake news faz é exatamente isso. É manipular a realidade de modo a distorcê-la para o quê? Para causar um efeito. É a maldade que tem ali uma realidade, uma foto que realmente existe, né? Vamos supor, uma foto, uma imagem que existe, que já está ali, Sim. mas ela distorce, porque a maldade faz aquilo. Então, isso Exato. sim é fake news. Desculpa atrapalhando aqui, mas infelizmente já está dando o nosso horário e temos que finalizar. Eu posso só comentar, no caso, o Brasil, ele está engatinhando nessa coisa, na questão da legislação para combate à fake news, né? Então, eu até preparei aqui uma colinha, mas como não dá tempo, só vou citar. Existem 17 projetos de lei correndo no Senado, que envolve vários aspectos relacionados à fake news, no sentido crime, né? de criminalizar a produção, a criação e a distribuição de fake news no Brasil. E eu espero que isso venha o mais rápido possível, né? Bom, obrigado, professoras, por participarem. Eu que agradeço. Obrigada. Então, é isso, pessoal. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. E ativem o sininho. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.